Olá, boa tarde. A inteligência artificial está por todos os lados. No trabalho, em casa, no entretenimento e até na resolução de problemas pessoais. Há quem tenha incluído essa tecnologia na maior parte das tarefas do dia a dia. Há quem esteja até utilizando o ChatGPT como um psicólogo. Mesmo sem a conexão humana, será que realmente funciona? Quais os limites éticos para o uso dessa ferramenta como uma aliada na busca por saúde mental? Quais os benefícios e limitações de se fazer uma sessão de terapia conversando com a inteligência artificial? É o que vamos buscar saber no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Cinco horas e 30 minutos. Estamos ao vivo no site de GZH e no YouTube de GZH. Muito obrigado pela companhia nesse fim de tarde de segunda-feira. Segunda-feira, 19 de maio de 2025, 21 graus a temperatura amena nesse fim de tarde, bastante nublado aqui na capital gaúcha. Você está vendo a imagem ao vivo agora de Porto Alegre, nesse 19 de maio de 2025. Conversas Cruzadas tem a parceria de CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do estado, transforma resíduos em combustível renovável e energia limpa. Com tecnologia inovadora, cuidamos do meio ambiente e da saúde pública. Esse é o recado da CRVR, cuidando do que importa. Bom, vamos fazer a apresentação dos convidados do programa de hoje. A convidada e o convidado. A gente está aqui no estúdio com a Sofia Sebem, psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia, pesquisadora sobre o uso de telas por crianças e famílias. E também com o Bernardo Matos, psicólogo, mestre em psicologia, com experiência em inteligência artificial e diretor da Associação Brasileira de Psicologia baseada em evidências. Vamos colocar na tela aí a nossa enquete, uma pergunta para você poder responder aqui, participar da interativa. Deixa eu até ver aqui como é que está já. A inteligência artificial como suporte psicológico é, na sua visão, uma aliada ou uma armadilha? Por enquanto está vencendo a armadilha. Numa primeira amostragem curta ainda, com um pouco mais de 20 votos, está com 62% dos votos aqui, por enquanto, como uma armadilha. Mas vamos lá, então. Primeiro, uma opinião inicial de cada um, uma avaliação. Vou começar aqui com a Sofia, então. Sofia, uma avaliação tua sobre esse debate que se faz hoje, imagino, muito entre os psicólogos e psicólogas, entre os pacientes, e, de modo geral, a sua opinião, e depois a gente pode aprofundar bem aí os argumentos do uso da inteligência artificial, acho que principalmente o ChatGPT, e outras que a gente pode conversar com a máquina, como um terapeuta, como um psicólogo. Como é que é a tua avaliação inicial sobre isso? Boa tarde, muito obrigado pela presença. Obrigada a todos pela presença e pela honra de estar ocupando esse lugar que é tão importante, de ampliarmos os conhecimentos e ajudarmos a comunidade. Eu, inicialmente, tenho uma visão bastante contra o uso das inteligências artificiais como psicoterapeutas ou processo de terapia, tanto por ocupar esse lugar de paciente, ou por já ter uma psicóloga, mas também estar no processo de ser psicóloga, e de entender minimamente de como que funciona a estrutura de um processo terapêutico, envolvendo duas pessoas. Bom, então tem uma visão um pouco mais preocupada aí com o avanço restritiva. Bernardo, a tua visão inicial aí para a gente dar início para o nosso debate aqui. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, querido. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero fazer um bom contraponto para a Sofia. Muito do que a Sofia trouxe, eu concordo. Eu acho que, de acordo com o programa, vai ter muitos momentos de concordância. Eu acho que o mais importante de trazer é que, quer queira, quer não, os pacientes estão utilizando o ChatGPT. Ele é muito mais acessível, se a gente for pensar, mesmo na realidade brasileira, todo mundo tem um smartphone, é extremamente prevalente na sociedade. Então, é muito acessível que ele, baixe o programa do ChatGPT e vá utilizar para esse desfecho. Pensando no fato que terapia acaba tendo um encargo econômico para muita gente, isso é algo que faz com que não seja muito atrativo para essas pessoas. Então, a despeito da nossa vontade, a despeito da nossa avaliação, isso vai acontecer. Então, se vai acontecer, a gente pensar como é que as pessoas vão se beneficiar disso, se realmente vai ter um benefício, se vai ter um ônus associado, e talvez mais importante, muito que a Sofia já trouxe, o quanto se distancia de um setting terapêutico para gerar um ônus maior do que, mesmo com essa diferença, mesmo concordando, que não é a mesma coisa, que a pessoa consiga retirar um benefício disso. Acho que essa é a minha visão mais de, digamos assim, inevitabilidade, e pensando que já que é inevitável, como é que a gente arruma esse curso? Assim.
Eu tô olhando aqui a nossa enquete, tem um erro de digitação ali, tá, Edu? Depois se tem como a gente arrumar, tá? Armadilhada, não é armadilha, tá? Como uma aliada, uma armadilha. Até se a gente é humano, a gente não é a máquina, então a gente comete esses pequenos erros também. Sofia, quero agora entender um pouco mais em profundidade teus argumentos, porque essa tua preocupação com a inteligência artificial sendo usada como uma psicóloga, enfim, traga mais detalhes dos teus argumentos. Bem, eu concordo com o Bernardo em relação à questão econômica, né? Porque realmente nem todas as pessoas vão ter acesso a um processo terapêutico com um psicólogo, né? E o SUS também não consegue abranger em terapia individual todas as pessoas que são em condição socioeconômica baixa que precisariam, né? Mas uma das minhas maiores preocupações que eu vejo hoje é em questão de privacidade de dados, né? Porque no processo terapêutico, pelo menos eu, né, com os meus pacientes, no meu contrato terapêutico, uma das primeiras linhas é sobre a privacidade e confidencialidade dos dados, né? Que eu jamais vou divulgar conteúdos, né, íntimos deles por aí. A não ser no caso de supervisão ou com colegas experientes, né, que daí é apropriado, inclusive, né, porque nos ajuda. Na inteligência artificial, a gente corre muito risco de tanto vazamento de dados quanto o uso desses programas de utilizar os nossos dados que a gente coloca ali, né, especialmente os nossos dados íntimos, e a gente não tem como controlar até onde isso vai, né, o que eles vão fazer com esses dados, né? Porque dependendo da conversa que você está estabelecendo ali com a máquina, você tem que abrir o jogo, né? Tem que contar questões muito pessoais ali, enfim, esse é o receio de daqui a pouco para onde vai parar isso, né? Exato. E então, um dos maiores um dos fatores mais importantes que eu vejo dentro do processo terapêutico é a confiança, né? Então, do paciente poder confiar no seu terapeuta, independente da teoria ou da linha teórica que aquele terapeuta vai atuar, né? E a relação terapêutica, ela implica, né, que tenham duas pessoas ali, dois seres humanos, para que se tenha essa confiança, né? E quando a gente está falando de um processo terapêutico ou terapia, não sei se a gente pode falar esse nome, né? Dentro de uma inteligência artificial, a gente só tem um dos lados que é o ser humano, né? O outro é uma máquina, né? Inclusive, eu já fiz esse teste de pedir para o ChatGPT se ele tem empatia. E ele admite que não. Que bom, está sendo sincero. Mas ele diz que ele pode simular emoções com base no repertório que as próprias pessoas vão colocando ali, né? Então, eu entendo que, de alguma forma, ele vai poder reproduzir ali algumas falas típicas de um psicólogo, né? Mas aquela profundidade e aquela frequência, né? De toda semana é o teu compromisso de ir para terapia, porque o meu psicólogo está me esperando e porque eu estou pagando para aquilo e porque eu sei que é importante. Eu não sei até que ponto isso permanece. Tipo, por exemplo, as pessoas que usam o ChatGPT, elas têm uma frequência uma vez por semana ou é uma coisa solta, né? Porque isso também vai implicar. A gente sabe que a terapia de longo prazo, ela tem mais benefícios, né? E como que fica o compromisso daquela pessoa que está utilizando ali, sendo que, né, do outro lado tem, né, uma máquina ali que está falando com ela, né? Então, acho que tem vários fatores, assim, que eu falo que são da estrutura do processo terapêutico que vão influenciar, de alguma forma, a relação do paciente, né? Mas eu vejo que o que mais me preocupa, assim, a nível hard, vamos dizer, é pacientes que são graves em termos de saúde mental, né? Pacientes psicóticos, suicidas, border, né? Que a gente sabe que são os mais graves, assim, que precisam desse apoio. Como é que fica, né? Se a única forma deles terem um apoio é por meio da inteligência artificial, assim. A gente sabe que, nesses casos, a presença do terapeuta e o setting presencial, inclusive, faz toda a diferença. Aí, como é que fica? A pessoa está em casa, né? Se acontece alguma coisa com esse paciente, quem que é responsabilizado? Né? Acho que tem várias questões para a gente poder abrir para pensar. Mas assim, você disse aqui que chegou a fazer um teste ali perguntando se tem empatia. Isso. Você já deve ter tido algumas conversas, então, com o ChatGPT com esse viés, assim, de terapia, enfim. De modo geral, e para conversas mais simples ou, enfim, de modo geral mesmo, cumpre, assim, um papel? Ele tem a coerência para lidar com perguntas e respostas numa pseudo-sessão? Eu acho que o principal aqui é o prompt,
que tu vai dar para ele, né? Porque É o comando. o comando exato que vai dar para ele. Porque se eu pedir lá para ele, eu vou te relatar uma situação do meu dia a dia, me conte, atue como um terapeuta, me conte o que você acha. Eu acho que tem que ser muito bem mais direcionado. Que terapeuta que é esse que tu quer que ele seja, né? Tu quer que ele seja mais reflexivo, mais crítico? Eu acho que é muito mais do que nós estamos colocando ali do que necessariamente o que ele vai colocar. E não que não seja importante, eu acho que sim, vai ser importante o que ele vai colocar, mas muito mais o comando que eu tô dando para ele me fornecer o que eu preciso naquele momento. E se eu não sei o que eu preciso naquele momento, vai estar um pouco enviesado, porque ele vai pegar lá no banco de milhões de dados uma resposta pronta, né? Então, acho que o comando faz toda a diferença para ser um aliado, né, em coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia, né? Ou, por exemplo, acho que é bacana, por exemplo, estou lidando com uma situação difícil, me dê opções que eu poderia explorar, por exemplo, no trabalho. Né? Ele pode dar sugestões, sim, que daqui a pouco está no meu ponto cego ali, que eu não estou conseguindo enxergar pela minha própria experiência, né? Então, acho que dependendo do comando pode ser positivo para coisas pontuais, enfim, que a gente não está daqui a pouco conseguindo enxergar, né, com a nossa própria experiência interna. Bernardo, a gente tem 2 pontos aqui levantados pela Sofia, que um é a preocupação com a privacidade dos dados e outro é essa análise do desempenho mesmo da máquina, da inteligência artificial como um terapeuta, um pseudo-psicólogo ali. Quer falar da privacidade ou do... Vai lá, fica à vontade, mas eu queria abordar esses 2 pontos contigo. Eu vou falar de um terceiro ponto que foi o que tu trouxe e aí depois eu ligo com tudo isso, mas acho que a pergunta que tu fizeste de tipo, tá, mas e se a gente for tentar ser categórico, digamos assim, ele de fato tem esse papel de psicoterapeuta? Eu acho que isso é um reflexo da nossa concepção de psicoterapia, né? A psicoterapia não é, até hoje, infelizmente, não sei se tu sabe disso, mas uma prática regulamentada do psicólogo. No Brasil, qualquer pessoa pode se descrever como psicoterapeuta. Então, em média, a concepção que a gente tem de psicoterapia acaba sendo muito ampla, porque vai ter pessoas que nem vão estar, de fato, conduzindo um processo terapêutico e vão se descrever como psicoterapeutas e tu vai sentir que não, aquela é meu psicólogo, e a pessoa não é. Então, já no Brasil, a gente já parte desse pressuposto, digamos assim, de que se eu fosse tentar categorizar a IA como ela de fato tem um papel de um psicoterapeuta, já fica difícil na nossa concepção de que até a psicoterapia no Brasil tem essa dificuldade. Agora, em relação ao que a Sofia trouxe, tem um ponto que ela acabou não citando, mas imagino que ela saiba também, né? De que tem uma variável que modifica muito a nossa proteção de dados ou de confidencialidade de terapia, que é o risco a si próprio ou a terceiros. E aí a grande maioria desses modelos, os que de fato tiveram uma aplicabilidade, que eu já vou falar um pouquinho mais para a psicoterapia, eles têm essa trava de que se alguma menção à autolesão, suicídio, algum desfecho que é mais grave, ele trava imediatamente, e os modelos que foram utilizados em estudos, eles ligam para emergência local imediatamente, assim, e falam, olha só, estou ligando para emergência porque você citou esse tema que é um tema que eu não posso brincar com, você posso prosseguir com a ligação? Então ela já tem essa trava, digamos assim. Isso para os que foram testados em estudos. Atualmente não sei se o ChatGPT tem essa trava dessa maneira, ele tinha antigamente para qualquer um desses termos que eu citei, autolesão, suicídio, ele travava. Mas talvez ele tenha modificado porque ele evoluiu muito de como é que ele maneja essas situações. Mas, em relação à proteção de dados, esse é realmente um tópico clássico, assim, em termos de dificuldade de IA, porque as IAs são treinadas com uma quantidade de dados humanamente impossível de compreender, assim. Então, elas são treinadas com milhões e milhões e milhões de, sei lá, gigabytes de dados ou terabytes de dados. Então, esse treino faz com que muito das informações... Ele se torna muito bom em responder essas perguntas, de forma que ele não vai discernir especificamente, meu Deus, esses conteúdos que ele está me trazendo são extremamente confidenciais, então eu tenho que tratá-los de uma maneira diferente. Tudo é criptografado dentro do modelo, então nesse sentido não tem um problema de segurança específico dentro da criptografia, assim como dentro da psicoterapia do ser humano, de perder algum documento, digamos assim. Mas esse é realmente um clássico, digamos assim, de que, bom, mesmo criptografado, mesmo com toda essa segurança, é uma empresa, as empresas têm dificuldades, assim como, de novo, nós psicoterapeutas temos nossas dificuldades. Então eu diria que é um tópico que ainda se mantém vivo de certa forma, eu acho que ele tende a melhorar, porque cada vez mais a criptografia desses dados vai ser melhor, mas, de novo, teoricamente ele está criptografado para o teu conteúdo, é a tua conta, com a tua senha, assim vai. E em relação... Qual foi o segundo ponto? Eu vou ter que te perguntar porque eu não lembro disso. É o desempenho mesmo do ChatGPT como o papel de um psicólogo ali. Se ele é ok, se chega a te surpreender. Enfim, eu cheguei a testar antes do programa, eu fiquei assim surpreso. Eu achei que, principalmente no modo de conversar mesmo, de áudio,
a conversa ela flui, ela tem uma entonação, não é tão robótico assim, é uma conversa Ele tá muito bom atualmente para com fazer entonação. Eu achei que ficou um pouquinho puxa-saco, assim, demais, né? Fica meio bajuladorzinho, assim, mas eu acho que é uma questão também de saber dar o prompt, né? O comando certo. Mas, enfim, eu quero a tua opinião sobre isso, Bernardo. Boa. Eu gostei muito do trouxe, porque, de novo, tem relação com isso da questão de psicoterapia, né? Porque, enfim, a gente tem muitas concepções de psicoterapia, até pensando em abordagem, coisa nesse sentido, mas, no geral, quando a gente está falando de psicoterapia, a gente supõe, né, que tem um paciente que tem uma queixa clínica, que ele vem para mim, ele descreve essa queixa, e a gente vai estar trabalhando em tentar levar desfechos positivos dentro do que ele me traz, seja sintomatologia, seja objetivos de vida e assim vai. Dentro desse fenômeno, ele é facilmente descrito de forma que o ChatGPT poderia me ajudar. Então, pensar no sentido, de novo, vou reforçar, ajudar, auxiliar, não resolver, assim como um psicólogo, teoricamente, não resolveria de fato, assim. Mas pensar o quanto eu consigo descrever o meu problema de forma que ele possa me auxiliar. De novo, a ideia de colher o maior benefício que eu tenho dessa ferramenta, digamos assim. Então, assim como tu falou com ele, até ficou impressionado com o quanto ele... E ele tá realmente muito bom em parecer cada vez mais humano da forma que a voz e a entonação, muito disso funciona. Para os desfechos que tu tiveres, é bem possível que ele consiga, de fato, te auxiliar. Novamente, eu não sei como vai ser o grau desse benefício. Os melhores modelos que a gente testou, o maior estudo que saiu até então foi da New England Journal of Medicine, que é uma revista gigantesca. Não foi publicado nela, foi no grupo da New England, que é a maior revista do mundo, basicamente, e que testou um chat que, de novo, comparando com a lista de espera, que é basicamente a pessoa não tem nenhuma intervenção, ele promoveu desfechos positivos para depressão, ansiedade e tinha mais um desfecho. Mas todos esses desfechos que são importantes para os pacientes, eles de fato melhoraram, então foi melhor do que outro grupo que, novamente, não experienciou nenhuma intervenção. E eu acho que a conclusão mais relevante desse estudo para muita gente, para mim também, é que, bom, a gente consegue testar com centenas de pacientes, estudos que o chat, de novo, foi um modelo específico que é para ser um psicoterapeuta, digamos assim, leva a desfechos positivos. É isso que dá para descrever. Por hora, ele impressiona nesse sentido. Não é um comparador muito fidedigno, não é um comparador que a gente compara estudos de psicoterapia, por exemplo, de uma forma boa, mas eu acho que é um momento que descreve o quanto isso está evoluindo, porque a gente está até conseguindo testar, assim, em estudos bem grandes, esse tipo de desfecho. E você tem conhecimento de pessoas que estão utilizando mesmo, ou relato de alguns pacientes? Sim. Como é que está esse debate hoje em dia aí? O relato da maioria das pessoas que me fala que usa ele para esse desfecho são semelhantes aos teus, desculpa. Que é de ver benefício, assim, ficar um pouco impressionado com o quanto ele consegue beneficiar a pessoa. Mas é muito mais, diria eu, porque a priori a pessoa não espera muita coisa. Então ela já engaja pensando, tá, isso aqui é meio estranho, vamos ver como é que eu me sinto. E aí, em média, a resposta é melhor do que a pessoa pensa, digamos assim. Eu tenho muitos pacientes que utilizam, eles utilizam principalmente pensando no fato de que, eu quero organizar mais ou menos como é que eu me sinto em relação a esse fenômeno aqui. Eu vou descrever minha reação, o que tu acha que aconteceu aqui? Então ele dá basicamente uma descrição. Vale citar que para esse processo descritivo ele vai ser bom, na realidade, no sentido de que muitas vezes nós passamos por algum fenômeno e o nosso olhar é muito mais de julgamento e não tanto de descrição. E aí, nesse sentido, ele não tem tanto viés, então ele descreve o fenômeno como ele é. Se eu vou conseguir usar isso para um desfecho positivo, daí é comigo, né? Mas às vezes até se a gente descreve um fenômeno para nós e a gente entende melhor ele, mesmo assim isso não modifica muito o meu comportamento. Mas, de certa maneira, ele vai conseguir... Muitos dos meus pacientes falam desse benefício, e é justamente num prompt em que vai descrever mais ou menos como organizar as minhas ideias, assim. Mas não de novo, né? Tipo, é o Bernardo lá. Não. Sim. E aí, Sofia? Fale mais das tuas angústias, dos teus receios, ou de alguma forma do teu otimismo também, porque... eu não sei, eu acho que os dois talvez tenham pontos positivos e negativos aqui na visão de vocês, né? Porque realmente tem gente que não tem a mínima condição de fazer, financeira, de fazer uma terapia e acaba experimentando algo parecido ali no ChatGPT. Mas enfim, fica à vontade aí para trazer mais alguma avaliação sua, alguma preocupação, um sentimento de mais otimismo, de preocupação. Bem, bom, eu acho que o que o Bernardo falou, realmente eu fiquei pensando, né? Que a gente precisa voltar algumas casinhas, né? Porque no Brasil, psicólogo faz psicoterapia, mas não é regulamentado só exclusivo para psicólogo ou psiquiatra, enfim, né? E isso coloca todo uma nuance do quanto que muitas pessoas não sabem o que é fazer psicoterapia de verdade, ou seja, com um psicólogo, justamente porque a gente não tem essa privatização, né, da nossa profissão, assim, dessa técnica, enfim, desse trabalho, né?
Então, eu acho que isso também Só explica melhor, Fê, eu acho que não entendi direito. Então, não é uma exclusividade do psicólogo. Psicoterapia não é. E qual seria a diferença psicoterapia? A psicoterapia, no caso, terapia, né? Vamos dizer Sim. assim, que são sinônimos, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer um curso de final de semana, 6 meses, se intitular terapeuta ou psicoterapeuta. E aí as coisas se confundem, na confundem, verdade. A pessoa pode estar consultando com um psicoterapeuta que fez um curso e está buscando algo que o psicólogo talvez seria o mais indicado, seria mais ou menos isso. Até porque a gente faz no mínimo 5 anos de formação, Sim. a priori com professores mega capacitados, né? A maioria das pessoas ou faz pós-graduação ou mestrado e doutorado, porque vê que a sua graduação às vezes não dá conta da complexidade que é, ou porque quer se especializar em alguma área específica, né? Então eu acho que isso por si só já coloca ali, né, do que as pessoas esperam que o ChatGPT façam por elas. Sim. Né? Eu gostei bastante do que vocês falaram sobre essas coisas pontuais, porque inclusive isso pode ser um lugar que a pessoa pode desabafar um pouco, né, se a gente for pensar. A pessoa que não tem um espaço ou pessoas de confiança, né, uma rede de apoio e não quer fazer psicoterapia, ela pode usar a inteligência artificial para desabafar, para colocar ali o que ela pensa, né? Então acho que nesse sentido é relevante, assim. Uma coisa que eu vi até estudando um pouco sobre o tema, que eu fiquei pensando também, é que a inteligência artificial, ela não sabe o quanto que ela não sabe. Eu sei que isso parece meio... Vamos lá, peraí, deixa eu anotar aqui. A inteligência artificial não sabe o quanto que ela não sabe. o quanto Ou que ela seja, não sabe. Nós, seres humanos, nós temos essa percepção de que eu sei algumas coisas e eu não sei outras, né? No processo terapêutico, a incerteza, a dúvida, muitas vezes é o que guia o terapeuta, dependendo da linha teórica, enfim, da abordagem, rumo a ajudar o paciente a descobrir mais sobre si mesmo, né? Especialmente quando uma pessoa tenha uma visão da terapia muito mais de autoconhecimento e tudo mais. Mas essa incerteza por parte do psicólogo mesmo? Isso, porque eu não sei tudo que se passa na cabeça do meu paciente, né? Então, eu estou ali para fazer muito mais perguntas, ok? Vou fazer respostas, vou ter respostas, enfim. Mas eu, dependendo da demanda do paciente, eu estou ali para ajudar ele a descobrir, né, o que se passa na cabeça dele, fazendo muito mais perguntas, né? Então, levando essa reflexão. Claro, tem casos mais graves que fazer perguntas não faz sentido. A gente vai ter que ter uma técnica muito mais contida, mais objetiva, né, dependendo do caso. Mas o fato do ChatGPT ou qualquer inteligência artificial não saber do quanto que ele não sabe, já tira um pouco essa questão da incerteza, né? Então, aquela questão de abrir às vezes para pensar, eu acho que fica um pouco limitada, né? Pelo menos do meu ponto de vista ali do tete a tete com o terapeuta. Porque a máquina ela vai ter, pela tecnologia dela, por imposição ali de como ela é construída, uma resposta imediata. Então, aí pode estar algo enviesado porque ele vai preferir responder algo imediatamente do que parar um pouco mais para refletir ou para dizer que não sabe ou para fazer outra pergunta. Talvez seja por aí, assim. Não eu tem... acho que sim. E às vezes, na própria terapia, não sei se o Bernardo tem alguma experiência, mas eu, às vezes, com alguns pacientes, eu não sei, em alguns momentos, o que falar. E eu prefiro não falar do que falar qualquer coisa. Eu, às vezes, fico em silêncio, ou acolho, né? Então, isso é muito de ser humano, essa intuição, essa percepção, que eu não sei, né, Bernardo, até se os teus pacientes relatam algo nesse sentido, né, desse imediatismo, né, ou do quanto que tem espaço para incerteza ali, para de fato a gente poder divagar e poder criar insights a partir do que é colocado ali, sabe? Eu tô muito feliz que tu trouxe isso, porque eu acho que isso é um ponto sensacional. Eu nem tinha antecipado trazer esse tópico, porque ele é bem específico no sentido de que... Isso é uma coisa muito interessante, ficou famoso no TikTok, um vídeo, não sei se vocês viram, de que... Talvez eu não descreva exatamente como ele é, tá? Mas é de que se tu, principalmente a IA do Google, se tu coloca um provérbio, digamos assim, ele explica
o provérbio, do tipo, sei lá, dois coelhos, acertar 2 coelhos com uma cajadada, coisa nesse sentido. E aí ele usa a heurística da organização das palavras para explicar aquele provérbio. Só que tu pode inventar. Tu pode botar, tipo, com 5 canecas se faz um buraco. E aí ele fala, então, esse trocadilho ele significa que com 5 canecas ele realmente inventa baseado na heurística. Convicto, assim. Convictíssimo. Baseado na heurística de que, bom, isso se parece com um trocadilho clássico ou de uma heurística clássica, e eu vou usar a heurística que eu sempre tive aqui. E aí ele totalmente te explica um fenômeno que não existe, pensando que ele está descrito da forma que algo sempre se assemelhou, que seria no caso esse dos coelhos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ele realmente não abarca muito a incerteza, isso é uma coisa muito interessante, de que a ideia dele não é responder não sei, não é responder não tenho capacidade para isso, e não é não saberia te dizer isso. A não ser que tu seja extremamente específico. Eventualmente, quando tu começa a chegar em muita especificidade, ele vai começar a dar menos informações. Mas ele realmente não é treinado para isso. Ele é treinado para justamente responder. Então, nesse sentido, esse é um bom ponto, realmente, de que muito do trabalho da psicoterapia, ele não só abarca o fato de que incerteza está sempre na nossa rotina, vale citar na medicina também, a gente trabalha muito com muita incerteza também. E essa incerteza, ela muitas vezes é melhor recebida com cautela e vamos esperar ou não vamos responder. E isso é algo que o modelo, ele realmente, em média, vai direto para a resposta. Mesmo que ele use de uma heurística até, às vezes, meio indireta, assim, para chegar numa resposta. E aí, esse exemplo da cajadada que eu dei. Então, é um bom ponto mesmo, de que a chance é que ele não abrace a incerteza que nenhum ser humano vai abraçar. Seja de não responder, seja de apenas sentir aquela emoção, aquele sentimento como ele está se manifestando, e seja de poder passar por aquela situação com o paciente. Ele vai dizer, é isso aqui. E aí, às vezes, eu fico tipo, não era bem isso. Que é uma coisa que, às vezes, nós, como psicólogos, recebemos isso. Não era bem isso. Então, a gente mesmo aprende que, às vezes, a gente foi direto para uma resposta, não abraçou a incerteza. Isso é uma coisa que o modelo não vai ter um treinamento nesse sentido. É muito difícil de treinar esse tipo de fenômeno, por sinal. De tu conseguir perceber o quanto tu não responder é mais benéfico do que tu responder. Isso até é um paradigma na medicina, assim. É muito melhor eu fazer uma coisa, te cuidar ali, do que eu dizer, não, é melhor tu seguir assim que tá tudo bem mesmo. É muito melhor, é muito mais difícil eu valorizar ou evitar um desfecho do que eu provocar um. Mas aí isso tem uma complexidade muito grande, um ponto de preocupação até, porque aí é a minha análise de leigo aqui, de observador de vocês, tá? Porque na medida em que a pessoa vai ganhando a confiança da máquina, porque se acaba criando até uma certa, não da máquina com a pessoa, mas da pessoa com a máquina, uma certa empatia e uma confiança, porque está se desenvolvendo ali conversas ao longo do tempo e o ChatGPT ele tem memória, então você pode retomar uma conversa que ficou lá para trás e daqui a pouco você depara com uma situação dessa de que se com um psicólogo haveria um espaço de dúvida e reflexão e o chat vai por questão de querer entregar aquela resposta dos 5 buracos e não sei o que e vai inventar um raciocínio ali, a pessoa tem uma confiança tão grande naquela máquina ali que vai acabar aceitando, né? Acho que esse é o risco, né, Sofia? Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, né, também que uma das questões que as pessoas trazem é sobre a questão do isolamento, né? Que a nossa geração, assim, especialmente, enfim, Millennium, Z e Alpha, enfim, cada vez mais isolados e se relacionando com máquinas, ou seja, até o celular, né? E menos com seres humanos em si, né? Eu acho que sim, que é um ponto relevante, mas eu acho que tem alguns pacientes específicos que até se beneficiariam, né, de poder interagir com uma inteligência artificial ali que esteja adequada, né? Por exemplo, pacientes que têm fobia social, né? Então, que têm receio de se expor em público, que têm medo, né? Ou que, enfim, nunca pisariam num consultório de psicólogo ou não gostariam de fazer terapia online, ao vivo com um psicólogo, né? Ali pode ser até uma porta de entrada para essa pessoa. Uma porta de entrada, mas não tem o risco também de potencializar esse isolamento. E aí eu acho que as pessoas precisam criar essa crítica, essa consciência, assim, né? Ok, eu estou usando isso aqui porque eu quero realmente me beneficiar, como tu pontuou, né, Bernardo, no começo. Ou eu estou usando isso aqui como uma fuga para algum desafio que eu não quero olhar, então é mais fácil eu colocar debaixo do tapete, sabe? Eu acho que isso vale muito da pessoa ter essa consciência, essa crítica, né? Mas, volto a dizer, uma pessoa que ela está com um sofrimento emocional muito grande ali, né? No caso, por exemplo, de um paciente com fobia social,
Será que ele tem essa noção? Ou será que ele olha para esse desafio, esse problema, e consegue ter essa consciência, essa crítica, né? Porque às vezes o paciente chega e nem sabe que ele tem um problema na terapia, né? Então, como é que a gente consegue também, né? A minha questão é para que tipo de pessoa que é positivo, inteligência artificial, para que tipo de pessoas ele vai ser mais arriscado. Né? Até pelos meus estudos de uso de telas na infância, a gente tem visto cada vez mais a importância de olhar para os indivíduos, né? Então, que para algumas pessoas pode ser mais benéfico, para outras crianças pode ser mais prejudicial. E eu acho que transpondo isso para o adulto ou para o adolescente que usa a inteligência artificial, acho que vale também, né? Para quem que é positivo ou para quem que é mais arriscado. Se é inevitável que isso aqui vai ficar, e a tendência é que tenha cada vez mais, elas sejam cada vez mais sofisticadas, para quem que serve e para quem que não serve. Bom, e é isso, entre o não fazer absolutamente nada e daqui a pouco ter um contato com algo que pareça uma terapia com o ChatGPT, eu acho que dá para ir com uma relativa confiança, assim, uma relativa segurança de que algum retorno ele pode ter, né? Tem algumas mensagens chegando aqui. O Thiago Bianca, ChatGPT e outros chatbots comerciais têm a tendência a sempre concordar com o usuário, esse puxa-saquismo que o Léo falou. Por isso, terapeutas de IA teriam que ser sistemas bem específicos. Existem sistemas bem específicos para isso? Para esse desfecho específico... Desculpa. Ou algum aplicativo, algum... Como eu te citei daquele estudo da New England, ele foi um chatbot que ele foi de fato treinado para o desfecho psicoterapia. No caso, né, dos Estados Unidos, então tem alguma diferenciação, mas em média para esse desfecho que ele foi treinado. Nesse sentido, ele vai saber que tem várias situações em que ele tem que se portar mais ou menos como ter certas respostas mais congruentes. Agora, em relação a isso que tu trouxe, é difícil treinar um modelo para, olha só, está sendo muito puxa-saco, assim. Então, isso é muito da interação com o usuário, entendeu? No sentido de que vai ser muito difícil que tu consiga quebrar uma cadeia, digamos assim, de eventos que normalmente, se tu não corrigir ele segue sendo teu puxa-saco. Então, muito do processo de treinamento desses modelos, a gente também aqui sempre treinando eles quando a gente responde, é de avisar ele, ou de pelo menos, né, dar uma resposta de que, bom, eu sinto que tu tá, na real, tu não tá focando no problema, focando na minha queixa aqui, tu tá só me validando e só dizendo que eu sou incrível e não é para isso que eu tô aqui. Então isso demonstra uma especificidade bem forte aí da psicoterapia no sentido de que não é só por validação que a gente chega numa mudança, não é só levando em conta o que o paciente me traz, como a Sofia trouxe, como queixa de que talvez tenha algum outro desfecho ali que seja importante. Então tudo isso é de uma nuance bem grande, assim. Então os modelos eles vão conseguir modificar baseado nessa interação, mas ele depende muito de como é que a pessoa vai intermediar essa interação, porque senão ele segue na cadeia e de repente ele está, sei lá, na 60ª resposta e tu falou, na realidade tu tá puxando meu saco faz umas 20 respostas. Não, tem que me dizer no meio do caminho, não é agora que eu vou mudar muito a minha conduta. Assim. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. O Thiago Bianca, o Edu me lembra que, claro, o Thiago já participou aqui do Conversas Cruzadas, um abraço pro Thiago. O João Romão, a inteligência artificial me parece melhor para terapia cognitivo-comportamental do que outro tipo de abordagem. Comentários? Eu ri porque eu sou muito mais de uma abordagem psicodinâmica e de terapia da mentalização, né? E eu acho que é muito mais difícil de treinar o modelo quando a gente está falando de terapia psicanalítica baseada na mentalização, porque ela é muito menos estruturada do que a terapia cognitivo-comportamental, e aí tu pode super complementar depois, né, Bernardo? Porque não é minha especialidade. Porque na terapia psicanalítica e da mentalização, a gente foca muito mais na associação livre, né, que a gente fala, que é quando o paciente fala bastante sobre o que está acontecendo na cabeça dele, né? Então, tem troca, sim, com o paciente, mas a gente valoriza muito esse falar livremente do paciente. E a gente não tem protocolos específicos para determinadas demandas, né? Então, a gente vai olhar ali, por exemplo, se o paciente está com sintomas depressivos, né? A gente vê que isso é muito mais um sintoma do que necessariamente aquilo que a gente deveria tratar em primeiro lugar. Sim. Né? Tem algo que está levando essa pessoa a se sentir deprimida, né? Então, e é muito, às vezes, individualizado e da história daquela pessoa. Então, como a nossa subjetividade ela é muito singular, né?
é muito mais difícil de uma inteligência artificial estar treinada para captar essas nuances, a não ser que eu coloque ali a minha individualidade, né? Então, eu entendo que para a psicoterapia psicanalítica e da terapia da mentalização, seria muito mais difícil ele ser fidedigno ao que ele está se propondo a fazer, né? Não sei o que tu acha, Bernardo, em relação a TCC e outras abordagens. Boa. Eu gostei muito da tua resposta e eu concordo. Eu acho que para muitos desfechos de psicodinâmica e psicanálise vai ser muito difícil treinar o modelo, justamente pelo fato de que, como é que esses modelos funcionam, né? A gente, como eu citei, são milhões de terabytes de dados que são utilizados para treinar. Esse modelo é baseado nesses dados que ele treina. Nesse sentido, não é como se a psicanálise não tivesse dados, digamos assim. Evidentemente se tem. Mas muito da literatura psicanalítica ela é muito mais em livros que descrevem mais ou menos como é que um analista tem que se portar e como é que o processo psicoterapêutico, em média, se dá. Enquanto muito de que a gente tem, no caso de terapia comportamental dialética, da TCC, que tu citou, ou de outras abordagens, elas têm uma grande parte dos dados delas são publicados como evidências científicas que se tornaram um protocolo. Então, baseado nas evidências que a gente tinha, mais ou menos na primeira sessão tu tem que fazer isso aqui, mais ou menos até a quinta sessão tem que fazer isso aqui. Então, muito do que foi compilado, principalmente para TCC, por exemplo, lá nos anos 90 com o Beck, se tornaram protocolos para o desfecho de depressão, ansiedade, transtorno de personalidade borderline, de maneira em que a gente tinha vários ensaios clínicos e a gente seguiu mais ou menos essa estrutura se torna um protocolo, o protocolo se torna a forma que se treina um psicólogo. Nesse sentido, então, a gente tem uma vantagem clara de que é só a gente jogar os protocolos para o modelo e ele vai conseguir te explicar mais ou menos como é que funcionaria uma sessão de TCC. Isso não significa que um modelo ele é melhor em dar uma sessão de TCC do que um modelo daria uma sessão de análise. Em ambos esses desfechos, eu diria que a gente sofre do mesmo problema, que não é só baseado na evidência científica, não é só baseado na informação que eu faço nenhum tipo de atendimento clínico. A gente tem evidência científica, a gente tem eu como clínico conseguindo concatenar a queixa do paciente para um benefício que ele vai ter e as individualidades do paciente. O modelo não faz essa confluência de variáveis, mas no sentido de que temos mais dados da TCC disponíveis para jogar no modelo, temos sim. Tem dois comentários aqui que eu gostaria que vocês analisassem também aqui com a gente, tá? O Douglas Pablo fala o seguinte: nada substitui uma sessão de terapia presencial, nem ChatGPT, nem atendimento por webcam. Aí o Fernando Bahia rebateu: olha, não é bem assim não, Douglas. Inclusive, pense no seguinte cenário: se uma pessoa mora num município menor e não tem acesso a bons profissionais, fazer psicoterapia online pode ser um recurso excelente. Além disso, quais referências você utiliza para dizer que terapia online não substitui a terapia presencial? Vamos lá, Sofia primeiro. Bom, eu acho que tem duas questões, né? Que a gente sabe hoje que tem determinados quadros, né, que não é indicado que a pessoa faça psicoterapia online pelos riscos, né? Por exemplo, um paciente que tem indícios ou é mais suicida, a gente sabe que é importante ter o presencial, né? Também, durante as enchentes, foi muito discutido, né, se a gente poderia atender ou não os pacientes que foram vítimas das enchentes online devido a esse sofrimento iminente, né, que eles estavam vivenciando, né? O que eu acho que é muito positivo, sim, para pessoas que moram em lugares distantes, né, que daqui a um pouco não tem psicólogos presenciais, mas também tem pessoas que preferem a terapia online pela comodidade, né, de estar em casa ou estar no carro, enfim. Então, acho que tem pessoas que vão preferir o online, tem pessoas que vão preferir o presencial, né? O que os estudos, até onde eu sei, né, mostram é que a gente não tem tantas diferenças nos resultados comparando a terapia presencial e a online em termos de desfechos, né? Ou seja, diminuir os sintomas depressivos, diminuir os sintomas de ansiedade no online ou no presencial. Eu acho que é muito mais de como que cada terapeuta gostaria de trabalhar e cada paciente que chega, a não ser naqueles quadros que eu comentei, como que ele se sente mais confortável. Porque o paciente tem que minimamente se sentir confortável para o processo de terapia funcionar, né? Então, muitas pessoas dizem que a terapia online não funciona, não é legal, não é bacana, porque, de repente, essas pessoas preferem o presencial, mas não que não funcione, né? Mas para a psicóloga ou para a psicóloga Sofia, tirando a questão de comodidade, de estar em casa, de não precisar se deslocar, tecnicamente falando, é melhor presencial ou também não vê tanta diferença? Ou depende do paciente? Eu acho que depende do paciente, né? E também tem uma questão, assim, que no online, às vezes a gente perde um pouco aquela questão da linguagem não verbal, como que o paciente está vestido, né? Porque
tudo vai falar desse paciente, né? Então, por exemplo, se um paciente chora durante a sessão presencial, é mais fácil, né? Ou menos difícil, não sei agora a palavra exata, de acolher do que no online. Claro. Porque tu não tá lá para poder estar ao dispor daquele paciente, né? Claro que tu vai estar ali com a fala, com o olhar, mas no presencial tu consegue demonstrar mais e ajustar mais aquele ambiente para o paciente quando ele tá mais vulnerabilizado, assim. Mas em termos gerais, eu não vejo tanta diferença, assim, como psico, né? Eu quero saber do Bernardo também, só porque aí o Douglas respondeu. Ele disse o seguinte: a dinâmica de tu ir até o terapeuta faz parte da terapia, mesmo que seja em outro município. Me baseio em Freud. Ele perguntou onde ele se baseava. Aí o Fernando foi lá e teve uma tréplica da tréplica que ele disse o seguinte: o paciente pode usar o seu mesmo raciocínio e pensar num outro ritual, ainda que para ele esteja tão significativo quanto, por exemplo, tomar banho, ir a um cômodo específico da casa, etc. Mas enfim, Bernardo, vamos lá. Muito bom, gostei muito dessa complementação do Fernando, concordo muito. E agora, a contada do Fernando, que foi muito bem colocado falando isso, talvez eu seja um pouco chato agora, porque eu vou falar de evidências científicas rapidamente. Assim. Porque muito do que a Sofia trouxe, de fato existe, e esses dois desfechos que ela trouxe, um deles é bastante marcado na literatura da psicologia, que foi um dos primeiros momentos que a gente viu iatrogenia em certas intervenções. Por exemplo, não foi especificamente na enchente, né? Mas para esses desfechos mais traumáticos, teve uma época que a gente sempre achava que a partir do momento que a pessoa passou por uma situação traumática, em loco, naquele momento pós-trauma, a gente deveria intervir. E aí muito dessa literatura científica se estabeleceu por muito tempo, uns 15, 20 anos, até que eventualmente a gente começou a ter evidências científicas que de fato isso era nocivo para os pacientes, era iatrogênico. Então essa é uma intervenção que a gente modificou ao longo do tempo e é o que a gente chama na medicina de reversal. Então a gente começou a desprescrever esse tipo de intervenção. Uma das que as pessoas falam, e agora, Sofia, desculpa, eu espero não parecer muito contundente, não é a intenção, é de que o online não deveria ser usado para alguns desfechos específicos. Muito do racional utilizado é de plausibilidade, assim, no sentido de, bom, tu tá na tua casa, né, fechado no teu ambiente, eu sou distante de ti, se tu vir a demonstrar uma intencionalidade de acabar com a própria vida, eu não tenho como te parar, digamos assim. Então tem uma plausibilidade clara de que pela distância eu não consigo parar esse desfecho. Eu seria refém de ficar ligando para alguém, usar a rede de alguma forma. Então, muito do motivo que se defende que não se faria terapia online para casos de autolesão grave ou suicídio é muito mais baseado nessa plausibilidade, digamos assim, de que eu não vou conseguir intervir. A gente não tem tantas evidências, assim, para não dizer quase não tem, no sentido de pacientes que de fato acabaram mais com a própria vida ou tiveram mais autolesão por causa da terapia online. Nesse sentido, eu vejo elas como muito efetivas, assim como a presencial. Eu acho que tem um caráter econômico muito importante que o Fernando trouxe, não só pensando em municípios que são muito difíceis de se chegar lá, mas até pensando em diferença de preços, assim. Então, tipo, tem muitas pessoas que, por morar em São Paulo, por exemplo, vão ter um custo de vida gigantesco e vão conseguir ter terapia com um valor mais acessível de uma pessoa que mora em outro município, sei lá. Eu acho que tem muitos desfechos que chegam no mesmo fato de que a gente não vê uma modificação muito clara de que o presencial é claramente melhor do que o online, e nesse sentido fica totalmente a critério do paciente, ao do psicólogo. Um ponto que o Douglas falou e que o Fernando complementou é esse. Mas tem o quanto eu dispendio de tempo, de esforço e de dinheiro para chegar na terapia. Bom, tu pode criar muitos desses mesmos rituais em casa. Eu mesmo, tem muitas coisas que eu crio certas heurísticas na minha casa sempre que eu vou me expor a certo fenômeno. Isso não significa que eu não me importe com aquilo ou eu não estou investido naquilo. Não, eu estou tão investido que mesmo na minha casa eu vou lá, coloco minha roupa e fico muito bem bonitinho, vestido assim para a minha terapia. O que é diferente de eu estar de pijama lá, que é muito bem possível de eu fazer, por exemplo. Mas eu até entendo, Douglas, porque assim, por exemplo, tem alguns pacientes que não têm espaço em casa para poder fazer a terapia. Sim, porque precisa estar sozinho, né? Idealmente, né? Tem pessoas que até fazem no carro, mas também tu tá meio exposto ali, né? Ou tu vai ter que ficar numa garagem ou, sei lá, na rua, dentro do carro, né? Então, eu entendo essa questão do ritual no sentido, estou indo num lugar que é um espaço seguro, de acolhimento, que só vai estar eu e o terapeuta ali. Entendo, né? Claro. Não é nem tanto a questão de ir até a terapia, mas o que eu estou fazendo até ir lá e o que simboliza esse ir num lugar que é seguro, que é acolhedor, né? Que eu sei que eu vou estar ali num ambiente que, ok, eu vou poder falar e desabafar e ser livre, assim, né? No sentido de não ter restrição no que eu vou falar. Eu acho que nesse sentido o presencial realmente
né, tem essa característica de que as pessoas podem se sentir mais confortáveis dependendo se dentro do ambiente da casa delas, elas moram com outras pessoas ou não tem um quarto, um cômodo para elas, assim. Nesse caso aqui, desse debate que se estabeleceu aqui no chat, eu acho que é um caso clássico de que os dois têm um pouco razão, né? É muito individualizado isso, né? Tanto o Fernando ali com os argumentos dele tem as suas razões, como também o Douglas também tem as suas razões e está tudo certo, não há uma verdade aqui definitiva sobre esse debate. O Alan Henrique traz aqui uma mensagem que é um resumo do que eu queria encaminhar com vocês, exatamente isso, Alan, obrigado, porque trazendo de novo para o ChatGPT essa relação do ritual e o auxílio do ChatGPT como um psicólogo. Esse ritual, diz aqui o Alan, não existe com a IA. Você depende de si mesmo. É abrir o ChatGPT e escrever para ele, sempre a seu dispor. Não é um problema isso? A pessoa, entre aspas, aprende a ser adversa a limites imposto por outro. É isso, porque até que ponto ter essa facilidade de fazer uma terapia, ou vou chamar de pseudoterapia, porque é com o ChatGPT, essa facilidade acaba sendo algo prejudicial para ter o resultado que a gente está debatendo aqui. Porque a pessoa pode, ao longo do dia, fazer 3, 4 conversas espaçadas. A pessoa pode fazer uma conversa dirigindo o carro, indo do carro e fala 5 minutos, depois 15 minutos. Essa ausência de uma rotina, de uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo convencional, isso joga contra ou joga a favor da inteligência artificial? Deixa eu que falar. Pergunta difícil que a Sofia está pensando aqui. Ó. Viu a incerteza? Viu a incerteza da psicóloga. Não, eu ia dizer que ela sempre tem respondido primeiro, até te dá licença de pensar mais, porque eu sempre estou ficando depois. Então, vai lá, Vai lá. Fala primeiro para ver se a Sofia consegue elaborar o raciocínio dela. Te dá um desconto aí. Mas muito do que foi trazido é muito interessante, porque esse ponto, a forma que ele descreveu foi muito boa. Porque eu diria que o benefício em muitas intervenções em saúde, ele transcende o sintoma específico. No sentido de que tem muitos benefícios que a gente vai colher, ou muitas desfechos negativos que a gente vai levar ao paciente, que ele não está no protocolo, ele não está no manual. O que eu quero dizer com isso? O exemplo da ansiedade social, da fobia social é um ótimo exemplo. Então, se o paciente ficar cada vez mais falando ChatGPT, ele vai evitar de se expor com as pessoas e evitar de enfrentar muito do que ele tem que enfrentar. Ele vai estar justamente reforçando muito de um repertório de esquiva, digamos assim. E aí o modelo não vai dizer para ele, olha só, tu precisa urgentemente sair no encontro com alguém. Não vai fazer isso, por mais que ele talvez consiga chegar nesse fato, essa informação está dentro de algum protocolo, digamos assim, ele não vai conseguir engajar o paciente nisso. Então tem várias situações em que, na real, a gente está levando o paciente num ônus maior e não percebe, seja como se estou validando ele em excesso ou reforçando muito da esquiva, da fuga e não de enfrentar. E o quanto o ChatGPT, com essa disponibilidade gigantesca que ele tem, por exemplo, ele não coloca limites no paciente. E colocar limites também é desenvolver um repertório de, olha só, e foi colocado um limite aqui. Isso significa que, primeiro, eu não posso transponer isso. Segundo, isso significa que eu tenho que resolver. Então, se eu tenho que resolver, bora treinar essas habilidades para resolver. Tá, mas isso é ruim, assim, de ter toda hora disponibilidade para fazer essa fuga e vou lá e tirar essa dúvida agora, e vou conversar e ficar daqui a pouco o dia inteiro fazendo pílulas de consultas, isso é ruim ou é bom? A gente tem evidências disso para outros desfechos, né? Por exemplo, muito do imediatismo que a gente tem, isso faz com que, em média, a nossa janela de atenção está diminuindo com o passar dos anos. Então, se a gente pega grandes coortes de pessoas e testa elas, a gente vê que as gerações, as últimas gerações aqui, elas têm uma janela de atenção menor. Mas isso é um condicionamento bem claro, a gente consegue perceber, né? As telas estão sempre aqui, a gente pode acionar algo muito rapidamente, ver algo muito rapidamente. Isso significa que eu não tenho que ficar muito tempo focado em uma coisa, que é, sei lá, eu não gosto de futebol, mas o Roberto Carlos está batendo uma falta e eu estou prestando atenção só no Roberto Carlos. Agora eu estou vendo TikTok do Roberto Carlos, eu não sei porque eu falei do Roberto Carlos. Eu estou vendo tudo do Roberto Carlos em todas as telas possíveis. Então isso é uma tendência de que minha janela de atenção diminui ao longo do tempo. Isso significa que, se tem um modelo que está sempre ali pronto para me responder qualquer coisa que eu quero, talvez signifique que eu não estou pronto para passar por 50 minutos falando sobre diversos temas que, primeiro, não são de rápida resposta, segundo, requer muito enfrentamento meu, e terceiro, se for dado uma resposta rápida, talvez eu saia feliz, talvez eu vá aplicar e não funcione.
Então, muito desse processo, ele diz respeito, ou ele valoriza muito o fato de que essa janela de atenção vai diminuir. Isso diz respeito também ao fato de que tem uma cascata de comportamentos que dizem respeito a, se está sempre disponível, então vou estar sempre testando ele e não vou desenvolver minha autonomia. E esse é o risco que a gente tem, né? Quando a gente coloca um limite em alguém, a pessoa tem que desenvolver a autonomia de resolver aquela situação sem o nosso auxílio. Assim como ele resolver sem o modelo respondendo para ele. Tá, então tende a ser algo prejudicial. Aí vamos lá, qual foi a resposta que eu te dei antes? Foi que, olha só, a gente tem cortes grandes e aí a janela de atenção diminuiu. Isso é média populacional. A gente não tem exatamente isso para esse desfecho, fora a janela de atenção. Eu diria que é uma possibilidade, mas eu não diria que é nocivo, algo nessa direção. Fica muito difícil de bater o martelo, até se ter evidências científicas nessa direção. Eu imaginaria que, assim como a gente observa na janela de atenção, das gerações posteriores, muitas gerações posteriores vão ter um imediatismo em relação a muitas respostas, não só de dia a dia. Assim. É que o Bernardo, ele é diretor da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Aí é muito difícil arrancar uma percepção dele. Se não tem uma evidência ali, ele vai... Mas eu entendi. O mais engraçado é que é exatamente isso. Tu acabou de perceber que é exatamente isso. Tá, mas Sofia, você que não é associada a essa entidade que trabalha somente com evidências, me dá uma percepção tua sobre esse dilema de ter a todo instante a possibilidade de fazer pílulas de consulta ou ter um momento de consulta. Tende a ser pior ou melhor isso? Bom, eu fiquei pensando até enquanto o Bernardo falava e eu acho que tem duas questões assim que a gente pode pensar. Que quando a gente está num processo de terapia, a questão de ter a rotina ali, né? Então, é uma coisa meio religiosa, sagrada, assim. Toda semana, na terça-feira, eu tenho a minha terapia. E isso está no meu calendário, todo mundo sabe, enfim, né? Quem precisa saber, está sabendo. Então, assim, tem aquela questão do comprometimento, né? Que eu acho que faz toda a diferença quando a gente está falando da rotina, né? E um dos conceitos também que eu gosto muito, né, dentro das teorias que eu estudo, é a questão da previsibilidade, né? Que é o quê? Eu saber o que me espera e eu estar segura e me sentir confiante de que aquilo vai acontecer, né? Dentro do que a gente consegue controlar, obviamente, né? Quando eu tenho ali, a todo momento, algo disponível para conversar, eu acho que tira um pouco isso, porque... Sabe, aquela coisa meio... Acho que pode se tornar um pouco efêmero e banal ao longo do tempo. Tipo, tá ali, então eu posso usar? Aí se um dia eu não quero, eu não vou? Tipo, e na terapia, se um dia eu não quero, eu não vou, minha psicóloga vai estar lá me esperando, eu vou ter que pagar a sessão se eu desmarcar em cima da hora, né? Então tem todo... Como eu comentei no começo, o que envolve um processo terapêutico, né? Que eu acho que desliza um pouco. Em relação à questão do imediatismo, né? Eu acho que eu não acho que é algo tão positivo, tá? Porque a gente vê o quanto que as pessoas têm, né, se voltado muito a essas respostas prontas, rápidas, e tiram um pouco aquilo, tipo, deixa eu parar e pensar um pouquinho, deixa eu refletir antes de querer buscar. Tá, eu posso até pedir para ele me fazer mais perguntas do que respostas, né? Mas eu acho que essa questão da janela de atenção, né, enfim, uma janela de resposta... Eu acho que não é algo tão positivo, né? E até pensando na questão, assim, não só de adultos, mas de adolescentes, né? Que estão ainda desenvolvendo algumas partes importantes do cérebro. Não conseguir esperar, não conseguir ter muita rotina, né? Se eles usam muito, eu acho que não é tão positivo, né? Porém, vamos pensar aqui. Eu tô com uma situação gravíssima, a minha psicóloga está inacessível, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho rede de apoio, eu moro numa cidade no fim do mundo. Aqui ainda tá, mas é o delay, né? Deve ser delay. Estamos no ar? 6h23. Está na dúvida aqui. Guilherme, por favor. Estamos no ar, vamos lá. A gente parece que teve uma interrupção aqui, mas vamos lá encaminhar essa parte final aqui do programa, que é a seguinte. Muito se questiona, dentro do jornalismo, se a IA vai acabar com a profissão de jornalista. Entre vocês... psicólogas, psicólogos, há esse temor de que vai chegar um momento assim de que não vai mais ter a profissão ou não com relação a isso vocês estão tranquilos? Vamos lá, o Bernardo responder então, primeiro essa. Essa é uma resposta muito difícil. Eu diria que é difícil porque, de novo, envolve um cenário muito preditivo, assim,
que, enfim, tem muitas variáveis nesse sentido, eu vou parar de falar de evidência científica, prometo. Não, pode fazer. Mas tem certas concepções em relação a esse processo de substituição que eu acho que são muito válidas, e eu acho que na psicologia é uma das que está mais distante, assim. Tem áreas da medicina, por exemplo, a radiologia, que modelos são incríveis para ver imagens médicas, e tem redes neurais que são maravilhosas para ajudar um médico a fazer um diagnóstico, por exemplo. Na psicologia, a gente não tem esse preciosismo de, sei lá, exames de imagem, ou até mesmo a psicometria e a forma que a gente afere muitos fenômenos, ele não é como é em várias dessas áreas da medicina, que modelos ajudam de uma forma imensa, e daria para pensar em certas ocupações, certas áreas da medicina que seriam menos prevalentes a presença de um médico lá. De novo, a radiologia é um dos bons exemplos de que não estou... Radiologistas, se acalmem, está tudo bem, mas são os melhores modelos que a gente tem para esse desfecho. Na psicologia, eu acho muito difícil pensar numa substituição, porque, novamente, fora esses estudos serem extremamente incipientes, a psicoterapia, ela carrega uma especificidade muito grande, que é o fato de que a gente não está trabalhando com muitas coisas que são sensíveis a níveis de dado, não é um dado que vai resolver aquele processo. É um processo que requer muito mais do que isso, e a inteligência artificial está muito longe de conseguir, de fato, se aproximar de como é que é o contato de que eu tenho com meus pacientes, entendeu? Eu tenho segurança total de que nenhum paciente meu seria mais beneficiado por uma IA do que de mim. E não é porque, o Bernardo é incrível. Não, é muito no sentido de que o vínculo que a gente construiu ao longo do tempo, ele não é hoje aferível por uma IA. Uma IA é capaz de nem perceber o que está acontecendo naquele vínculo ali de tão benéfico para aquele paciente. É como se eu descrevesse esse fenômeno e a IA ia ficar confusa do que está acontecendo. Então, eu pensaria muito nisso, assim, de que não vejo um futuro nesse sentido, muito menos daqui a pouco, digamos assim, e eu pensaria que para a psicoterapia, principalmente, está bem longe mesmo. Assim. Sim. Com os jornalistas também não, viu, dona IA? Não vai tomar o nosso lugar, não. Assim eu imagino e torço. Mas, Sofia, acho que é mais ou menos a tua opinião também. Isso, eu ia falar sobre a questão da relação terapêutica, né? Que eu acho que tem se tido muito um movimento, assim, de poder pensar na importância das relações humanas, assim, né? Pessoas muito preocupadas, assim. Eu acho que é muito cedo para dizer se vai substituir ou não. Eu acho que sim, precisa de mais estudos, né? Até porque a gente não sabe o quanto que essa inteligência artificial vai ser refinada ou não ao longo do tempo, né? Mas eu acho que eu não tenho receio de que ela vai substituir, né? Eu acho que o maior receio é do quanto que eu sou capaz de entender daquilo também para poder ajudar meus pacientes a fazer um melhor uso. Eu acho que é isso, assim, não meu adianta receio. brigar, né? Isso, Tem que buscar tirar proveito também. Isso, como psicólogo, né? Como que eu posso usar isso ao meu favor, Claro. né? No sentido de o que o meu paciente está usando ou não ali. Então, acho que é muito mais o receio. Não é se a inteligência artificial vai substituir o psicólogo, mas, de repente, vai substituir o psicólogo que não sabe como utilizar ou como lidar com aquela inteligência artificial. Que fica mais, né, nas práticas mais passadas, ou que até rejeita o quanto que a inteligência artificial tá aí e tá vindo com tudo. Uma analogia bem rápida disso, desculpa, seria celular e computador. Assim, é muito difícil pensar alguém que não utiliza um smartphone ou não usa o computador. E vai ser muito dessa mesmo prisma. Assim, é mais ou menos o que o Carlos Almada diz aqui. Não tenho medo com relação à IA, tenho pacientes que, entre aspas, né, conversam com a IA e depois me trazem esta reflexão para a terapia. Acredito ser aliada da psicologia, pode deixar nossas sessões mais dinâmicas. A relação terapêutica é como um relacionamento entre humanos. Podemos simular, mas não será a mesma coisa. Tá um bom comentário para a gente encaminhar um desfecho aqui. Obrigado, Carlos Almada, pela mensagem. Vamos colocar o resultado final, então, da nossa interativa aí, conversas cruzadas para a CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do Estado, e o resultado final da enquete, que ficou parelho aí, 52% acreditando que possa ser uma armadilha e 47% uma aliada, um equilíbrio que a gente viu aqui também, né? Dos dois convidados também tem visões equilibradas aí sobre este tema, a IA e a psicologia. Tem 30 segundos para o encerramento. Bernardo, muito obrigado pela presença aqui no Conversas Cruzadas. Volte sempre. Muito obrigado, querido. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de participar e muito obrigado pela Sofia também. Sofia, da mesma forma, tá? Volte sempre. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pela honra de estar aqui, compartilhando com vocês e trocando também com o Bernardo. Foi muito bom essa conversa. Muito bem, esse foi o Conversas Cruzadas. Só me lembra se amanhã é mais cedo, Edu. Não? Sim ou não? Não, né? Amanhã, no horário de sempre, às 5h30 da tarde.
É quinta-feira que é mais cedo em razão da jornada esportiva. Mas aí até lá a gente vai atualizando o horário para vocês. Muito obrigado pela audiência. Então até amanhã às 5h30. Tchau, tchau.